Boa noite aí, galera do sexto semestre. Agora são 00:30 e eu vou gravar aqui um vídeo para vocês para responder uma pergunta da Lara do sexto semestre A. A Lara perguntou o seguinte, gente: pode o tutor e o curador ser responsável, na verdade, pode o tutor e o curador ter direito à ação regressiva contra o tutelado e o curatelado em caso do tutor e do curador serem obrigados a indenizar um dano provocado pelo tutelado e pelo curatelado? Na verdade, a pergunta dela tem por base o artigo 934 do Código, que fala o seguinte: naquelas situações onde a pessoa que não provocou o dano, ela é obrigada a indenizar por causa de alguma relação que ela tem com a pessoa que provocou o dano, ou seja, aquela situação da ação ou ação por fato de terceiro, responsabilidade por fato de terceiro, nessa situação, essa pessoa ela teria direito de ação de regresso, ela teria direito de reaver aquilo que ela pagou de indenização do verdadeiro causador do dano, né? Então, por exemplo, o empregador, ele sendo condenado a pagar a indenização, ele tem direito de ação regressiva contra o empregado. Só que o artigo 934 ele estabelece a seguinte exceção: salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. Na verdade, quando você lê essa exceção, dá a entender o seguinte: se o causador do dano for filho daquela pessoa que foi obrigada a indenizar, não teria direito de ação de regresso, né? Então, por exemplo, se foi o pai que pagou a indenização, não tem direito de ação de regresso. E se a gente partir desse raciocínio, há algumas situações onde o curador é o pai do curatelado. Então, nessa situação, se você for fazer uma interpretação literal da lei, o curador não teria direito de ação de regresso contra o curatelado. Agora, nessa mesma linha de raciocínio de interpretação literal, o tutor ele não tem relação de parentesco na linha reta, em regra, ele não é ascendente ou descendente do tutelado. Vamos traduzir a resposta. Na verdade, o tutor, em regra, ele não é pai do tutelado nem mãe. Por quê? Porque não tem mais poder familiar, por isso existe a tutela. E aí vem e aí, se você for, na verdade, fazer essa interpretação literal, o tutor teria direito de ação de regresso contra o tutelado quando ele não é ascendente ou descendente do incapaz, do tutelado. Só que, na verdade, pessoal, para vocês entenderem essa pergunta aqui, vocês vão ter que primeiro lembrar do artigo 932, que é aquela situação onde os terceiros, onde tem um rol de terceiros que são obrigados a indenizar objetivamente, respondem objetivamente pelos danos daquelas pessoas que a eles estão vinculados. Dentre aí, como eu disse, está o empregador em face do empregado, a questão dos hospitais, a questão das escolas, dos hotéis, de todos os participantes do crime, dos pais em relação aos filhos, dos tutores em relação aos curadores. Essa responsabilidade é objetiva. E outro detalhe também importante que a gente tem que considerar é que eles são responsáveis solidários. Também tem a questão da solidariedade entre a pessoa que foi obrigada a indenizar e aquele que provocou o dano. Só que, além dessa situação do 932 que a gente tem que considerar, nós temos que lembrar o artigo 928 do Código Civil. E o que fala o artigo 928 do Código? Ele vai falar o seguinte: o incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem dos meios suficientes. O que esse artigo aqui está querendo dizer? Ele está falando o seguinte: o incapaz ele responde pelos prejuízos que ele deu causa. Só que com um pequeno detalhe: eles respondem subsidiariamente, significa dizer, só vão responder se aquela pessoa por ele responsável. E quem que são esses responsáveis? Os pais, tutores e curadores. Pais, tutores e curadores são responsáveis pelos incapazes
nas suas respectivas situações. Os pais, enquanto os filhos estiverem com ele, sob o poder familiar, os tutores na relação de tutela e os curadores na relação da curatela do incapaz. Então, voltando aqui, o incapaz ele vai responder subsidiariamente se a pessoa por ele responsável, os pais, tutores, curadores, não tiverem a obrigação ou não dispuserem de meios para indenizar, não tiver patrimônio suficiente para isso. E mais, o menor só vai responder se ele tiver patrimônio e não prejudicar o seu sustento. Então, significa dizer o seguinte: em relação aos pais, por que a lei estabelece essa exceção em relação à linha descendente-ascendente? Por uma questão de ético-moral, pessoal, é para se manter o equilíbrio da relação familiar. Não é moralmente correto o pai cobrar do filho o prejuízo que ele deu causa, porque o pai, na verdade, é o responsável pela educação, pela criação dos filhos. Em relação aos tutores e aos curadores, pessoal, a ideia também, pelo que eu entendo aqui, pelo que dá a entender na interpretação do contexto, a ideia é a mesma, né? Tutor e curador também não teriam direito de regresso contra o tutelado e o curatelado. Por quê? Por causa de 1928. A responsabilidade do tutelado e do curatelado seria apenas e tão somente subsidiária, ou seja, se o tutor e o curador não tiverem condições, não tiverem patrimônio para indenizar, e o incapaz tiver. Isso significa dizer o seguinte, que quando nós temos nessa relação de tutela e curatela e os pais, na verdade a condenação é para eles e não para o menor. Então, resumindo a situação, quando se tratar de relação na linha ascendente e descendente e, além disso, tutor e curador, numa interpretação conjunta com o artigo 928, nós temos que essas pessoas, pais, ascendentes, na verdade, ascendentes e descendentes, tutores e curadores, não têm direito de regresso em relação à indenização que foram obrigados a pagar por danos provocados pelos seus filhos, pelos tutelados e pelos curatelados. Certo? Espero aí ter esclarecido a dúvida. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, curta aí o canal no YouTube, também curta o canal lá no Facebook e me siga no Instagram, beleza? Quem tiver mais alguma dúvida pode me mandar, eu vou tentar gravar mais um vídeo aí para vocês, para ajudar vocês aí na compreensão da matéria. Beleza, pessoal? Boa noite, até mais.